Aqui um dado importante. Todos nós homens tem algumas coisas que nós não temos como fugir. Por exemplo, a partir dos nossos 40 anos de idade, a cada ano que passa, diminui em cerca de 1 a 2% a taxa com que a gente produz esse principal hormônio, levando às vezes no futuro o que a gente chama no popular de andropausa, né? Então, essa doença androgênica do envelhecimento masculino, ou seja, a baixa hormonal, trazendo consequências ao corpo. Aqui vou falar também das suas parte de sintomas na sua rotina, por exemplo, irritabilidade, insônia, dificuldade de raciocínio no serviço, aquele paciente um pouco mais sem energia, além de interferir na parte sexual e fatores de risco para uma osteoporose e doenças cardiovasculares também. Isso mesmo. Então, alguns estudos já demonstram que a testosterona em níveis normais, né, para cada idade, então, a partir do homem vai envelhecendo, tem um nível sérico normal da testosterona, ela está diretamente relacionada com a função cardíaca. A gente tem receptores de testosterona nos vasos, nas artérias, nos músculos, e o coração não deixa de ser um músculo também. Então, ela interfere diretamente em toda essa questão desse perfil cardiometabólico. E outra coisa importante, esse paciente que vem então ao meu consultório, neurologista ou ao cardiologista, muitas das vezes já está usando algum medicamento, por exemplo, para tratar uma pressão arterial. E grande parte dos medicamentos podem interferir também na questão sexual, levando a uma piora dessa disfunção erétil. Então a gente tem que estar acompanhando, né, Rafinha, pensando em qual a melhor classe de medicamentos que a gente vai passar para esse paciente. É isso mesmo, a gente vê muito que às vezes pacientes que fazem um diagnóstico recente de hipertensão e a gente inicia o tratamento, esse paciente a gente deve obrigatoriamente acompanhar a função erétil dele. Se ele tiver uma redução da capacidade de ereção da função erétil em 4 semanas, aí é hora da gente repensar a estratégia medicamentosa, trocar a classe de medicamento. Entre os antihipertensivos, a gente tem vários medicamentos que a gente pode utilizar e a gente acompanhar esse doente, porque o impacto na vida, né? Sim, perfeito. Além disso, já falei em outros vídeos aqui de muitos homens que saem usando aí esses medicamentos para melhorar a ereção sem ter uma devida avaliação cardiológica. Isso é um risco. São medicamentos que causam uma vasodilatação e pode sim trazer consequências naquele paciente que não faz o acompanhamento com as duas especialidades de modo correto, não é isso? Outra coisa importante, falando sobre ainda o nível de testosterona dentro da normalidade para a idade, é os efeitos que ela tem até a longo prazo. Assim. A gente observa que a testosterona ela tem uma melhora da composição corporal, então melhora a massa muscular, reduz aquela adiposidade central, aquela gordura abdominal que massa ela é. Óssea. Isso, melhora a massa óssea também, então reduz vários fatores de risco para o coração. Melhora o perfil de glicemia no sangue, reduz essa hemoglobina glicada. Interfere então em várias questões cardiometabólicas, melhora todo o perfil de colesterol, ela reduz o HDL, aumenta o LDL, essa relação entre os dois fica um pouquinho mais otimizada. Então, esse controle, esse acompanhamento, estar com os níveis regulares e fazer essa avaliação casada, né, tanto com a cardiologia e urologia, é muito importante, pensando em trazer o quê? Melhora de vida para você. Lógico, tudo isso, né, Rafinha, que a gente fala para o paciente, de medicamentos e condutas não vão trazer benefício nenhum se você não cuidar dos fatores de risco. Exatamente. Às vezes eu falo para os pacientes no consultório que a gente às vezes tenta ficar abanando a fumaça, sendo que a gente deveria, na verdade, apagar o fogo. Então existem uma série de coisas comportamentais também que vão auxiliar melhora desse perfil cardiometabólico desse paciente, que consequentemente vai auxiliar em toda a função erétil, no bem-estar, na saúde, né, de modo geral. Até porque esse paciente, que eu falo que ele usa uma muleta no medicamento, esquece do resto. Um exemplo, ele vem com a disfunção erétil, querendo que eu passe um medicamento para isso, exclusivo, mas a gente vai ver o açúcar, a glicose está descontrolada, ele não toma os medicamentos corretos, não muda. Então eu falo, a gente não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, controlar uma coisa, sendo que os fatores são multifatoriais aí associados. Isso é muito importante, essa visão desses fatores todos, um puxando o outro. Então, é muita coisa para modificar em hábitos de vida, são fatores que a gente pode trabalhar, né, ponto a ponto no consultório. Perfeito. Então, hoje, quando você for no seu cardiologista ou urologista, ele pedir exames que possam parecer tanto urológicos quanto cardiológicos, não se assuste porque estamos intimamente relacionados. Então, se você tem mais dúvidas sobre o tema, mande a sua pergunta, se inscreva no meu canal, acesse as nossas redes sociais, não é isso, Rafinha? Exatamente. Seja bem-vindo, a casa é sua.